Graças e paz, igreja. Irmãos, neste vídeo nós daremos continuidade à nossa série de estudo Guardando o Coração. No vídeo anterior, no primeiro estudo, nós vimos tanto a questão do propósito do nosso estudo, que é preventivamente capacitar-nos para lidarmos com o nosso coração, tanto nessa questão do coronavírus, do isolamento, quanto na vida como um todo, como também tratarmos diretamente de algumas questões importantes na nossa luta diária contra o pecado. E nesse sentido, nós não apenas falamos sobre o propósito, mas falamos o conceito do que é guardar coração a partir do texto de Provérbios 4:23, à luz ou com auxílio de uma obra, de um excelente estudo do puritano presbiteriano John Flavel. E nós vimos que o conceito básico de guardar coração é o uso diligente e constante de todos os meios sagrados para preservar a alma do pecado e manter sua doce e livre comunhão com Deus. Hoje, irmãos, nós colocaremos mais um tijolo nessa nossa investigação e estudo sobre esse tópico e meditaremos sobre a suficiência da Escritura para guardarmos o nosso coração. E nós veremos isso, irmãos, em 3 partes. A primeira, a partir da doutrina da Escritura e da revelação ensinada em Gênesis 1-3. A segunda, a partir da antropologia bíblica, isto é, o que a Escritura diz que o homem é e as suas consequências epistemológicas. E fique tranquilo que quando chegar nesse tópico eu vou explicar o que é essa palavra pouco conhecida de muitos irmãos. E esses dois primeiros tópicos, essas 2 primeiras partes nós veremos neste vídeo. Então esse tema vai ser dividido em 2 vídeos, a primeira será esses 2 tópicos. O segundo vídeo nós estudaremos sobre esse tema da suficiência a partir das porções da Escritura que tratam diretamente dessas questões. E ao final dessa terceira parte, veremos alguns testemunhos de irmãos sobre a sua experiência no tocante à suficiência da palavra do Senhor. Por isso, irmãos, vejamos então o primeiro ponto do nosso estudo hoje, a doutrina da Escritura e da revelação ensinada em Gênesis 1-3. Queridos, eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei sobre essa doutrina para os irmãos, mas primeiro eu vou ter que retomar essa questão, porque nós vamos precisar aplicá-la diretamente a esse tópico, e segundo, eu vou ter que repetir em quantas vezes tiver pela frente, porque essa é uma questão essencial à nossa fé e ao entendimento de muitos tópicos na Escritura Sagrada. Em Gênesis 1-2, irmãos, nos é descrito na Escritura Sagrada, na revelação do Senhor, como Deus criou o mundo, como Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder no espaço de 6 dias. Nós temos, irmãos, em Gênesis capítulo 1, a criação que nos é descrita e exposta de uma forma geral e sucinta. Porém, queridos, há alguns refrões nesse texto, e dentre os refrões, um nos chama a atenção aqui, que é exatamente o disse Deus. Veja, por exemplo, versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 6, e disse Deus, haja firmamento no meio da... etc. Esse disse Deus, irmãos, é uma repetição constante no capítulo 1 e repete pelo menos 14 vezes, irmãos, para nos expressar com toda a convicção aquilo que a Escritura Sagrada ensina no restante da revelação, que é Deus criou o mundo pela palavra poderosa, sua palavra poderosa. Ele falou e as coisas vieram à existência. Porém, irmãos, não apenas que ele criou pela palavra, mas que pela mesma palavra ele interpretou o mundo. Ele interpretou o mundo, ele estabeleceu o propósito do mundo, ele disse a sua função e o seu significado. Veja, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 14, em diante, que diz: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. E aqui ele cria pela palavra do seu poder. Agora veja, pela mesma palavra, ele interpretando o que tais luzeiros farão. Para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E também fez as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era
bom. Porém, irmãos, Deus não apenas regulou, interpretou e estabeleceu pela sua palavra o propósito da criação de uma forma geral, mas especificamente o propósito do homem sobre a terra. Isso é visto, irmãos, por exemplo, de forma direta em Gênesis 1, 28 ao 31. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, etc., e todos os animais da terra, etc. E viu Deus que era bom. Irmãos, a ênfase na Escritura Sagrada aqui em Gênesis 1 mostra que Deus cria o homem e diz o que ele é e o que ele deve fazer como ser humano, a imagem e semelhança do Senhor. E em Gênesis capítulo 2, isso como que um zoom no dia da criação do homem, nos dá mais detalhes sobre essa interpretação da realidade de quem o homem é e do que o mundo é, que Deus deu para o homem, para que ele pudesse viver e existir sobre a terra. Qual é o ponto aqui, irmãos, no nosso tópico? O ponto, irmãos, é que para entendermos o mundo, a Deus e a nós mesmos, em nossa existência, propósito, problemas, dilemas, a Escritura é fundamental e suficiente. Sem ela, isso não é possível. Sem ela, isso não é possível, irmãos. Essa é uma questão que foi posta na criação, irmãos. Ora, se Adão e Eva, antes da queda, eles receberam e necessitavam da revelação verbal especial de Deus, dando o significado das coisas na criação e o papel deles na criação, quanto mais nós, irmãos, após a queda. O coração, irmãos, é o melhor, o Criador do coração é o melhor intérprete do coração. E ele interpreta o nosso coração, irmãos, a nossa alma, na Escritura Sagrada. Essa é uma verdade fundamental, irmãos, para entendermos o nosso tópico de estudo hoje, a suficiência da Escritura para guardarmos o coração. Ainda há uma segunda, conforme foi anunciado, a antropologia bíblica, isto é, o que a Escritura diz que o homem é e algumas consequências epistemológicas, tanto do primeiro quanto desse segundo ponto que nós vamos ver agora. Essa segunda questão, irmãos, envolve o que eu falei de antropologia bíblica, isto é, o que a Escritura diz que o homem é. Irmãos, cada visão de mundo, cada cosmovisão apresenta uma visão do homem, uma antropologia. A visão cristã, irmãos, é radicalmente diferente, antitética e oposta, contrária a essas visões dos homens, longe e indiferentes da palavra de Deus, irmãos. A Escritura nos diz, por exemplo, que o homem é uma criatura e não um produto do acaso ou autodeterminante. A Escritura nos diz que o homem é um ser dependente e não autônomo. A Escritura nos diz que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. É uma criação especial de Deus, não um animal evoluído. E dentre outras coisas, irmãos, que os homens não sabem e não afirmam sem a palavra e não poderiam fazer tal coisa pela corrupção do pecado, e dentre outras coisas que poderiam ser elencadas, a Escritura nos diz que esse homem não é apenas matéria, mas é corpo e alma, isto é, material e espiritual. Essa é a constituição humana, irmãos. E nesses dois tópicos é que eu quero me ater para a nossa compreensão do tema do nosso estudo hoje. Primeiro, e aí começando de trás para frente, a nossa constituição é material e espiritual. Irmãos, isso é fundamental para entendermos o porquê de defendermos que a Escritura é suficiente para guardarmos o nosso coração. A nossa composição humana, a nossa constituição humana, irmãos, nós temos uma coisa interessante nela. O nosso corpo, ele faz parte da criação visível, ele é matéria, ele foi feito do pó da terra. O Senhor fala isso em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a parte A. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. O nosso corpo, irmãos, ele, por fazer parte da criação visível, ser matéria, o nosso corpo ele pode ser dissecado, cortado, seccionado, furado, analisado, testado e todo tipo de ação científica e metodológica para apreendermos seu funcionamento, constituição, doenças, patologias, curas, etc.
Porém, irmãos, a nossa alma não pertence à criação visível, mas tal qual os anjos, ela pertence à criação invisível. Ela não apenas, irmãos, é não visível, isto é, invisível, mas ela veio diretamente de Deus. Veja Gênesis 2:7, agora a parte B. Ele formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E aqui, irmãos, eu não quero tratar dos detalhes, se a alma é passada de pai para filho ou vem direto de Deus, uma discussão histórica no cristianismo entre o criacionismo e o tradicionismo, mas o ponto é, o primeiro homem foi criado dessa forma. Corpo, matéria, alma, espírito, vindo diretamente de Deus. Sendo assim, irmãos, pelo corpo, a nossa alma se relaciona com o mundo, e com o corpo nós somos um todo integrado, ou seja, nós somos, estritamente falando, corpo e alma. Nós não somos só a nossa alma, nem somos apenas o nosso corpo, nós somos corpo e alma. Mas, embora unidos de uma forma tão íntima, ainda assim eles são distintos. Não há uma confusão nesses termos. Novamente, irmãos, sendo assim também, nossa alma não pode ser dissecada, cortada, seccionada, furada, analisada, testada, colocada em tubo de ensaio. Todo tipo de qualquer ação científica metodológica que usa a razão em si mesma ou a experiência para aprendermos o seu funcionamento e instituição e constituição, para entendermos os seus defeitos, para entendermos a sua cura, ou até mesmo alguma patologia, ou apresentar uma patologia no sentido orgânico e básico da palavra. Não há. Ela, irmãos, se expressa pelo corpo, ela dá sinais pelo corpo, e ela está intimamente ligada com o corpo, ligada ao corpo. Mas não se pode estudá-la como nós estudamos as outras coisas na criação. Tal qual os anjos, que não podem ser estudados como nós estudamos os animais, assim também é a nossa alma, irmãos. Podemos ver o que ela se expressa no corpo, podemos ver a comunicação entre elas, mas para estudarmos estrita, profunda, segura e verdadeiramente, não pode ser apenas isso. Toda elucubração filosófica na antiguidade, no medievo e na modernidade sobre a alma são apenas isso, elucubrações, que acertando em algum ponto, como que tateando no escuro, o fizeram tanto sem segura certeza, quanto pela ausência de elementos essenciais e erros, tornam-se profundamente insuficientes. Profundamente insuficientes. Apenas, irmãos, o Criador da invisível alma pode dizer o que ela é, qual a sua constituição, qual é o seu problema, qual é a sua solução, qual é o seu funcionamento devido e ideal. E esse Criador diz isso na sua palavra. Por nossa constituição, então, irmãos, revela-se a nossa profunda necessidade de recebermos do Senhor a interpretação do que é a nossa alma e de todos esses aspectos já elencados, irmãos. E lembrando, queridos, como nós vimos no estudo passado, em suma, a palavra coração, tanto no grego quanto no hebraico, faz referência à alma, à essência do ser humano, ao que ele é em seu aspecto interior, o seu homem interior, em todas as suas faculdades, afeições, emoções, etc. E por isso, queridos, isso tem íntima ligação com a palavrinha complicada que eu falei no início, epistemologia. Como é que isso afeta a epistemologia? Primeiro, o que é epistemologia, né? Epistemologia, irmãos, é uma área da filosofia que trata sobre como conhecemos ou como podemos conhecer uma coisa. Como conhecemos ou como podemos conhecer uma coisa, se é que podemos conhecer algo na realidade. Ora, irmãos, se a alma é uma realidade espiritual, ela não pode ser apreendida pela razão e pelos sentidos, mas só pode ser entendida por algo revelado. Veja, não é que nós não usemos a razão e a experiência para estudarmos esses aspectos,
nós fazemos isso com todas as outras coisas na criação e sustentamos que elas precisam da revelação para serem entendidas correta e amplamente. Mas a questão aqui é mais profunda, irmãos. Qual é a fonte primária e a metodologia que eu utilizo para estudar a alma? Só podemos conhecer a alma verdadeira, ampla e seguramente por meio do estudo da revelação, interpretando a nossa alma, julgando a nossa experiência e as nossas conclusões lógicas sobre como a alma se expressa no corpo, irmãos. A razão e experiência, queridos, apreende o que dela se faz notório do corpo, o que se faz notório da alma por meio do corpo. E apenas nisso ela pode ser tratada no âmbito de revelação geral e pelas ciências. Porém, a razão e a experiência não podem compreender as dimensões, as naturezas, os propósitos, o problema e o funcionamento padrão da alma. Portanto, queridos, se nosso coração-alma possui tal constituição, não podemos lidar com ela por outras abordagens. Podemos tratar as consequências que a relação alma-corpo trazem ao corpo, mas não podemos tratar a alma da mesma forma como nós tratamos o corpo, queridos. A abordagem ela precisa ser orientada, pautada, estabelecida e permeada pela Escritura Sagrada. Se tratarmos a alma por outras abordagens não escriturísticas ou não bíblicas, no sentido restrito dessas palavras, teremos sérios problemas. Estaremos aplicando paliativos sem tratar o cerne da questão. Estaremos tratando apenas os sintomas externos que estão no corpo, sem tratar a infecção. Isto é, esse paralelo médico que eu estou falando é o problema central, o cerne que é a alma. O coração, irmãos, não estará sendo guardado e a bomba vai estourar a qualquer momento. E ela estoura. O segundo aspecto, irmão, dessa constituição humana que nos ensina nesse tópico é que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus, irmãos, por causa e como consequência da queda, ela foi profundamente imaculada e desfigurada, mas não perdida. Em Cristo, irmãos, o Evangelho nos apresenta Deus, ele restaura a imagem do homem em uma condição superior à de Adão. É o que nos é dito em Colossenses 3:10, é o que nos é dito em Efésios capítulo 4, versículo 23 a 24. Os crentes estão sendo renovados à imagem e semelhança de Deus, aquela imagem que foi corrompida por causa da queda em nosso primeiro pai, nosso primeiro representante pactual. Por isso, irmãos, guardar o coração envolve refletir tal imagem redimida e restaurada. Como disse, irmãos, as visões de mundo não cristãs, elas têm uma proposta de imagem ideal do homem. E elas não são a imagem e semelhança de Deus. Eles têm um homem ideal que desejam atingir, e eles não querem atingir isso por meio da obra redentora de Cristo. Querido, isso é muito sério. Tal fato, irmãos, sobre a nossa alma e propósito de redenção, de termos ela restaurada à imagem e semelhança de Deus, nos mostra que se nós quisermos guardar o nosso coração para que ele atinja esse propósito ou mantenha tal propósito na redenção e obra de Cristo, nós temos de nos agarrar apenas ao que a Escritura diz como derradeira intérprete do nosso coração. Se nós estabelecermos a Escritura misturando com outros elementos de propósitos ideais de homens, nós vamos chegar a um fim que nós não desejamos. Se nós pegarmos a Escritura e misturarmos ela com outras coisas, essas outras coisas vão atrapalhar o bom e puro propósito que a Escritura nos orienta, irmãos. E é nisso, queridos, que se revela a suficiência da Escritura para guardar o coração, para tratarmos estritamente da alma e dos nossos dilemas internos, irmãos. Colocarmos-nos, queridos, preste atenção nisso, colocarmos-nos debaixo de outras cosmovisões não nos levarão a atingir a perfeita varonilidade em Cristo, conforme Paulo fala em Efésios 4:11. Atingiremos o ideal de homem da vida não cristã se nós fazermos isso, pois se não considera e não começa com os elementos essenciais e básicos que a Escritura diz que o homem, isto é, o seu coração e a sua alma e fazermos então sincretismo,
ou desprezarmos a Escritura e abraçarmos outros sistemas, o resultado, irmãos, não será o homem redenção, não será o novo homem, mas será o homem Adão, o velho homem. Portanto, irmãos, a partir da antropologia do homem ensinada na Escritura Sagrada, constatamos que a Escritura ela é suficiente e a única que pode nos dar a interpretação do nosso coração e instrução para guardá-los corretamente. Apenas ela, irmãos, nos dá a correta e segura e verdadeira realidade do estado da nossa alma, onde nós estamos e para onde nós devemos ir. E para onde nós devemos ir. E é sob essa convicção basilar, irmãos, que nós veremos o nosso segundo estudo, que tratará do terceiro tópico, das passagens que diretamente falam isso e nos orientam a termos tal crença e tal prática da suficiência da Escritura para guardar o nosso coração. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos dê graça e fé nessa verdade e confiança de que Ele é verdadeiro. Próximo estudo, veremos as Escrituras diretamente tratando sobre isso e veremos os testemunhos de irmãos nossos no meio do seu povo de terem se colocado debaixo da suficiência da palavra de Deus. Deus nos abençoe, irmãos.